parada na igreja de Jesus. Eu costumo dizer que a igreja brasileira é a igreja de Corinto. Já viu a igreja de Corinto? Se você leu ali a mensagem de Deus ali, a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai pegar isso que eu estou dizendo para você. É uma igreja que não sabe usar corretamente os dons, é uma igreja onde há pecado sexual no meio dela, é uma igreja onde as pessoas têm brigas entre elas e tantos outros problemas que tinha ali na igreja de Corinto, mas o apóstolo Paulo ele começa escrevendo para aquela igreja dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos pecados, nós continuamos sendo a igreja de Deus por causa de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele quer ministrar aos nossos corações hoje essa palavra, uma palavra que tem sido relativizada pela igreja. No nosso tempo, um tempo que não era mais para isso acontecer, ainda existe culto aos anjos, ainda existe uma ênfase muito grande numa espécie de misticismo sobrenatural, onde tudo é o diabo, tudo é o diabo, ou então, tudo é Deus. E a gente esquece que embora existam as obras do Espírito, existam as obras do diabo, existem também as obras da carne. Existem coisas que acontecem na nossa vida, existem coisas que a gente experimenta na nossa caminhada que tem a ver com as obras da carne, com a nossa inclinação por causa do pecado. Então muita coisa acontece com a gente por causa do nosso pecado e por causa da nossa carne. E há um relativismo, nada mais é absoluto. Tudo depende do ponto de vista. E isso fez com que se instaurasse na igreja de Jesus uma crise de identidade, uma crise onde a igreja não sabe o que é certo, o que é errado, uma crise onde há medo de se apegar a absolutos. E nós estamos aqui, nessa série, para trazer a mensagem de que sim, para nós há absolutos inegociáveis. E hoje nós iremos falar a respeito dessa palavra, anjos e demônio. E para falar dessa mensagem, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, se você trouxe, abra o seu celular aí na Bíblia. Só vou pedir para você colocar no modo avião, para você não entrar em tentação, e ficar no Instagram, no TikTok. Agora eu descobri o TikTok, eu estou lá também agora. O Lucas fica me zoando. O Lucas hoje falou assim, pastor, bate uma foto, põe no TikTok. Eu estou lá no TikTok agora também. Então, não precisa não entrar em tentação, querido, coloque no modo avião aí, abra Salmo de número 34. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 7. Se tiver como diminuir só um tequinho aqui o retorno, me ajuda. Salmo de número 34, verso de número 7. Nós vamos ler na versão NVI. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aí. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu queria pedir para colocar aí, por favor, na versão que eu memorizei, na minha época não tinha NVI, Foi a revista atualizada. Tem como mudar aí, colocar a revista atualizada? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra aí. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que palavra extraordinária. Hoje nós vamos falar a respeito de anjos e demônios. Essa palavrinha, anjo, ela tem um significado que às vezes passa, O que você pensa por anjo? Quando essa palavra surge? Eu vejo aquele negocinho redondo aqui em cima da cabeça brilhando, um bebezinho, rosadinho, do cabelinho encaracolado, o seu é preto, mas é encaracoladinho, parece um anjinho, A gente lembra do anjinho. Então, aquele anjinho do cabelinho cacheado, soltinho, Não é igual o meu que se deixar crescer, vira uma mola. Não, é aquele cachinho solto, bonitinho, o rostinho rosado, é isso que vem em anjo. Umas asinhas pequenininhas, Ou se você é mais adepto
as novas séries do Netflix, né? Lúcifer, aí você já vai pensar numa asa imponente e etc. De repente até vai começar a torcer para Lúcifer, né? Sair ganhando, não sei se você assiste essa série. Mas a verdade é que a nossa visão a respeito de anjos e de demônios está muito atrelada a imagens que a gente viu ao longo da nossa caminhada. Pouco está relacionada, na verdade, às imagens bíblicas do que realmente é um anjo. Para se ter uma noção, a palavra ângelo, né, anjo, que vem da palavra ângelos, significa mensageiro. Um porta-voz, alguém que traz uma mensagem. Não é à toa que a interpretação daquele texto em Apocalipse, que as pessoas dizem ao anjo da igreja, escreve. Jesus endereçando uma carta ao anjo da igreja. As pessoas vão dizer, o anjo da igreja é o pastor. Há margem para se interpretar dessa forma. Porque é para o mensageiro da igreja. É para aquele que é o porta-voz, que está levando a mensagem, que está instruindo. Então o mensageiro, na maioria das vezes na Bíblia, vai se tratar a respeito de um ser imaterial, espiritual, enviado da parte de Deus para entregar uma mensagem. Mas também, em algumas vezes, a gente vê que se designa a pessoas. Existe algumas vezes que essa palavrinha original, ângelos, ela está destinada a homens, né, a pessoas para entregar a mensagem. Uma outra palavra associada aos anjos é a palavra que está relacionado a espíritos. Você vai ver que quando Jesus ele expulsa demônios, ele vai expulsar os espíritos malignos. É um espírito da maldade, é um espírito caído, um espírito desviado, um espírito desgarrado, um espírito desprovido de glória. Então, quando a palavra de Deus vai tratar ali os demônios, os anjos que caíram, ela vai dizer que são espíritos imundos, na sua maioria das vezes. E quem são esses seres extraordinários, belos? E eu não sei quanto a você, mas eu já pedi para Deus me mostrar anjo. Deus não mostrou foi demônio. Acho que está mais fácil da gente ver demônio do que anjo, né? Deve ser porque a gente está mais perto, né? Está faltando, né, um pouquinho de santidade nossa, né? Mas às vezes a gente pede, eu acredito que a maioria aqui já deve ter pedido alguma vez, pelo menos, Senhor, me mostra um anjo, Senhor, eu quero ver um anjo. Eu conheço pessoas que já tiveram essa experiência, né, que dizem ter visto anjos, e uma variedade de anjos. Mas esses seres espirituais são seres que foram criados. Em outras palavras, são criaturas. É criação de Deus como eu e você. Então, em tese, nós não deveríamos ter, a não ser curiosidade, o desejo para ver um anjo. Eu me lembro muito bem aqui, nessa... Ei, som, aí, muito bem. Vamos voltar aqui. Então, os anjos, esses anjos, são seres criados como eu e você. Eu me lembro aqui agora, né, de quando aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus. A Bíblia vai dizer assim que elas chegaram no túmulo de Jesus e tinha um varão, que tinha semelhança de um homem, mas era um anjo, à porta do túmulo de Jesus. Maria olha para o anjo, e se fosse eu, se fosse você talvez, a gente ia ficar maravilhado com o anjo, né? Ia falar, meu Deus do céu, eita, é um anjo, glória a Deus, aleluia, um anjo. Mas a gente deveria ter muito mais a inclinação daquelas mulheres do que a inclinação que a gente hoje, por causa do que a gente entende ser anjo, tem. Quando aquelas mulheres vêm, a primeira pergunta delas, na verdade a primeira reação é uma pergunta: onde vocês colocaram o meu mestre? Onde está o meu Senhor? Onde está Jesus? Veja, o desejo dela não era ter uma experiência com o anjo, ela queria ter uma experiência com Jesus. Então isso muda tudo, né? Porque os anjos são seres criados, isso está lá no Salmo 148, verso 2 em diante, vai dizer assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas legiões celestes, louvai-o, sol e lua, louvai-o,
todas as estrelas luzentes, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Deus mandou, foi na força da sua palavra. Para usar a palavra que é muito forte ali do original, Deus diz ex nihilo, venha à existência o que não existe. Com a força da sua palavra, Ele fez com que os anjos também viessem à existência. Então anjos são seres criados, não são dignos de adoração, não são dignos de prestação de culto, não são dignos de que a gente faça a eles oração. Afinal de contas, como seres criados, existem alguns atributos que Deus não compartilhou com eles. Competências, atributos, qualidades. Algumas coisas Deus não compartilhou, pertencem somente a Deus. Como, por exemplo, onipresença. Os anjos não são onipresentes. Tem gente que tem medo do diabo ouvir oração, né? Vai, meu Deus, vou orar no pensamento aqui. Nossa, mas será que ele vai entrar na minha cabeça, né? Deixa eu me cobrir. Você lembra quando você tinha medo? A coberta ia te proteger. Nossa, estou com medo do escuro. Eu me cubro, pronto, não tem mais perigo, né? Aquela cobertinha ali me salvou. Acho que todo mundo já viveu isso aqui alguma vez. Tem gente que tem medo, mas ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele não está em todos os lugares e eles não conhecem todas as coisas. Então você imagine só a fila, se você está pedindo lá para um anjo, né? Seu anjo da guarda, né? Se você acredita nisso, está pedindo lá para o seu anjo da guarda te proteger. Rapaz do céu, desde que esse mundo é mundo, imagina a fila que esse anjo da guarda tem para atender. Ele não consegue atender todos de uma vez, vai ter que atender um de cada vez. O seu vai demorar, você vai morrer e não vai ter sido atendido. Então a verdade é que são seres criados, mas embora sejam seres criados, eles são dotados de uma glória, eles são dotados de alguns atributos que a gente não tem. Por exemplo, os anjos foram feitos imortais. Eles não são eternos no sentido de não ter um princípio, eles tiveram um princípio, mas eles não podem morrer. Diferente do ser humano, o ser humano foi criado com a capacidade de viver ou morrer. Deus colocou diante de Adão e Eva uma porta da vida e uma porta da morte. E Deus disse para Adão, olha, escolhe a vida, hein? Não come daqui, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Mas o que Adão fez, né? Escolheu a morte. Adão e Eva tinham essa possibilidade de morrer, os anjos não. Eles são imortais. Você lembra daquele diálogo de Jesus com os seus discípulos, quando os discípulos perguntam assim, Jesus, quando a gente for lá para o céu, vamos imaginar que eu tenha me casado com uma viúva. Chegando lá, ela vai ser esposa de quem? Minha ou do falecido? Olha a preocupação, né? A preocupação dele é, será que eu vou estar lá? Preocupação dele não, como que vai ser isso daí? Aí Jesus olha e fala assim, olha, vocês não estão entendendo. Lá vocês vão ser parecidos com os anjos, que não casam nem se dão em casamento. Eles não casam nem se dão em casamento, porque eles não podem morrer. Não morrem, não tem morte para eles. São seres imortais. São seres que se transportam com alta velocidade. Todas as vezes que alguém viu um anjo na Bíblia, vai provavelmente associar anjo a algum tipo de luz, um relâmpago, um lampejo, uma velocidade maravilhosa. Você vai encontrar isso em Mateus 26, em Daniel capítulo 9, em várias passagens da Bíblia. Esses anjos, eles têm uma velocidade absurda, eles têm um poder, embora sejam criados, são imortais, têm uma velocidade imensa comparada à velocidade da luz, são seres detentores de poder. Você lembra que quando o anjo foi entregar a mensagem para o pai de João Batista, ele olhou assim e falou, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo, ele perdeu a voz. Tem poder para agir na materialidade. Embora os anjos sejam seres espirituais, eles se materializam para que a gente possa ter algum tipo de contato com eles. Não é à toa que o próprio Jesus vai dizer que algumas pessoas, sendo hospitaleiras, receberam anjos e não sabiam que estavam recebendo anjos. Eles têm poder para disfarçar, né? São seres gloriosos. Olha o que vai dizer Lucas, capítulo 9, versículo 26.
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará, preste atenção, o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e na glória dos anjos. São seres gloriosos, são seres belos, são seres que têm uma certa majestade, que irradiam luzes, né? São lindos. Esses são os anjos. E nós temos pelo menos duas classes de anjos maiores, macros, vamos dizer assim. A gente tem os anjos bons, aqueles que permaneceram fiéis a Deus. E nós temos os anjos maus, os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Mas esses anjos, antes deles caírem, qual era o propósito deles? E dos anjos que permaneceram fiéis, qual é o propósito deles? Em primeiro lugar, os anjos foram criados para dar glória a Deus. Na verdade, querido, toda a criação, todos, eu e você, se você estivesse perguntando assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Deus quer que você viva para a glória dEle. E o interessante é que quando nós decidimos viver para a glória de Deus, o beneficiado não é Deus, eu canso de dizer isso para vocês. O beneficiário de viver para a glória de Deus é você. Deus não ganha nada, Ele não se torna mais rico, nem se torna pobre, não se torna mais belo, mais majestoso, porque você está dando glória para Ele. Não, é você que é beneficiado. E os anjos foram criados também com esse propósito, o propósito de viver para a glória de Deus. E eles foram criados também para adorarem a Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Daqui a pouco eu vou fazer um link com o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que diz que Jesus é supremo, né, sobre os anjos. Eles foram criados para cumprirem o propósito de Deus. E nesse macro de anjos, né, de anjos e anjos caídos, nós temos uma certa hierarquia de anjos, pelo menos de atividade, pelo menos de trabalho. A primeira hierarquia são os arcanjos, ou arcanjo. A palavra arcanjo, na verdade, no singular, significa o principal dos anjos. Só tem um que foi chamado de arcanjo na Bíblia toda, Miguel. Que algumas pessoas até erroneamente vão interpretar que Jesus é Miguel. Que Miguel que encarnou, e isso é uma interpretação muito forçada e completamente equivocada do texto. Miguel é um arcanjo, o principal dentre os anjos, o líder das miríades dos exércitos de Deus. E ele tem um papel importantíssimo, o papel dele é a proteção de Israel, é lutar contra Satanás e anunciar a vinda do Messias, que não é ele mesmo. Nós temos os querubins. Querubim significa aquele que guarda, aquele que cobre. Não é à toa que na arca da aliança, que representava a glória de Deus, tinha a imagem de 2 querubins voltados para dentro da arca. Eles estavam ali como guardiões da glória de Deus, como guardiões da majestade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Satanás era um querubim. Ele era alguém que foi chamado para guardar a glória de Deus, mas se corrompeu e agora quer destruir a glória de Deus. Você já imaginou? É a semelhança daqueles pecados mais abomináveis que a gente conhece, como por exemplo pedofilia. Um adulto que deveria servir como um porto seguro para as crianças, não é? Tem até familiares que a gente ouve falar, que deveriam servir como porto seguro, como proteção, como guardiões. O que eles fazem? Ao invés de guardar, eles destroem. Esses são a imagem de Satanás, que ao invés de guardar a glória de Deus, decidiu destruir a glória de Deus, mas não pode destruir. Os querubins, né, têm essa função. Então nós temos o arcanjo, os querubins e nós temos os serafins. Serafim significa ardente, brasa ardente, iluminado, né? Se preocupa com a adoração perante o santo trono de Deus. Se você já leu o profeta Isaías, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Certa vez Isaías estava chegando perto do templo, e quando ele avista o templo, ele vê um manto enorme invadindo todo o templo, a glória de Deus. Aí eu lembro daquele salmo, né? O Senhor faz dos céus o seu trono e a terra descanso para os seus pés.
estrado, descanso para os seus pés. As orlas das vestes do Senhor estavam invadindo o templo. A glória de Deus foi derramada sobre o templo. E ao redor de Deus, do trono de Deus, haviam serafins. Cada serafim possuía 6 asas. 6 asas. Com 2 eles cobriam os rostos. Com 2 cobriam os pés. E com 2 eles voavam. E aqui há um significado tão maravilhoso nessas asas desses serafins, porque o propósito deles é adorar a Deus. E esses serafins, sem falar, pregam como se deve adorar a Deus. As suas asas tampando os rostos, mostram que a glória, a santidade de Deus não pode ser vista, nem tomada pelo mais alto escalão dos anjos. Deus está acima de todas as coisas. Enquanto os homens e os anjos se vestem de glória, Jesus é o Rei da glória. Ele está acima da glória. Isso é maravilhoso. Então eles cobrem o rosto. 2 eles cobrem as pernas, os pés, mostrando que para caminhar com Deus, precisa caminhar em santidade, em pureza, precisa ser separado. E com 2 eles voavam, e quando Deus ministrou isso no meu coração, e eu digo isso com muito temor, foi como uma flecha no meu coração, porque eu tenho falado isso muitas vezes aqui na igreja, mas agora olhando para esse texto, isso saltou aos meus olhos. Com 2 asas eles voavam, e para mim isso tem um significado muito profundo. Onde Deus ia, eles iam atrás voando. Essas asas significam que eles seguem o mover de Deus. Eles não estão interessados em criar o seu próprio mover, mas eles seguem o mover de Deus. É para o templo que Deus quer que eu vá, eu vou para o templo voando. É para aquela casa que Deus quer que eu vá, eu vou para aquela casa. É no meio dos ímpios que Deus quer que eu vá, eu vou lá, fazer a diferença, andando em santidade, cobrindo a face diante da glória de Deus e indo onde Deus quer que eu vá. Esses anjos de fato vivem como alguns de nós aqui dizem que estão vivendo, para a glória de Deus. Porque é muito fácil dizer que estamos vivendo para a glória de Deus, mas na verdade é impossível viver de fato para a glória de Deus. Nós precisamos de Jesus para também viver para a glória de Deus. E por último, os anjos. O cabo raso, soldado raso. Nós temos os anjos, os mensageiros. E dentre desses daqui, há muitas outras. A gente encontra poderes, principados, tem vários outros nomes, príncipes. Alguns são chamados de filhos de Deus. E vários outros nomes para os anjos. Mas essas classes aqui são as principais. O que nós não devemos jamais perder de vista, e foi o erro que a igreja no passado cometeu, e hoje tem cometido, é pensar que esses seres belos e gloriosos estão apontando para si mesmos. Não estão. Assim como os serafins apontam para a glória de Deus, o arcanjo, os querubins e os anjos em geral, também apontam para a glória de Deus, não vivem para si. Nós jamais devemos esquecer que na verdade Jesus é maior do que qualquer anjo. Jesus é maior até que os anjos caídos. O livro escrito aos Hebreus vai nos dizer isso. O capítulo 1 vai nos ensinar que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, é superior em muito aos anjos, e não só aos anjos, mas é superior aos profetas, é superior aos sacerdotes humanos. Porque diferente dos anjos, pelo menos 1/3 deles que caíram, Jesus jamais caiu. Diferente dos profetas que vacilavam e muitas vezes nem entregavam o que Deus queria que entregasse, Jesus entregou tudo, até a sua própria vida, até a última gota do seu sangue. Diferente dos sacerdotes que precisavam pelo menos uma vez por ano fazer sacrifícios por si mesmo, Jesus fez sacrifícios sim, mas nunca para Ele mesmo, porque Ele nunca precisou. Segundo a sua própria justiça, morreu por mim e por você. E segundo a sua própria justiça, ressuscitou ao 3º dia. Os anjos não têm esse privilégio, não é verdade? Dito isso, nós precisamos destacar algumas verdades. A primeira é que existem esses anjos bons e os anjos caídos, os anjos que pecaram. Se de um lado nós temos esses anjos bons, do outro nós temos anjos que se rebelaram contra Deus. E de novo, essa mensagem, essa pregação sobre anjos, na verdade tem a nos ensinar muito a respeito da conduta deles e de como nós agimos também.
Alguns anjos, pelo menos um terço, desejou ser igual a Deus, ou até superior a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, analise agora o seu coração. Não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo, no seu coração. Por acaso, você já se sentiu superior a Deus? Ou você quis ser superior a Deus? Por acaso você já quis tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos? Tomando decisões sem o consentimento ou sem ouvir a Deus? Por acaso, diferente dos serafins, você decidiu voar com as suas asas, as asas que Deus te deu, para o lugar onde você desejava e não para o lugar que Deus desejava? Se você tem feito isso, querido, é aquilo que eu disse no começo, é provável que você esteja mais próximo dos anjos caídos do que dos anjos que permaneceram fiéis. Então cuidado. E de todos esses anjos caídos, tem um que se destaca. Um que se sobressai dos demais. O nome dele, diferente do que alguns imaginam, né? O nome dele hoje é Satanás. Um ser pessoal, ou seja, ele tem personalidade própria, ele tem vontade própria, que é conhecido como anjo de luz antes da sua queda. Ele ocupava um lugar especial entre todos os querubins. Ele era grande em prosperidade, grande em beleza. Mas a sua ambição desmedida e o seu desejo caído de ser igual ou até mesmo superior a Deus, fez com que ele perdesse tudo aquilo que Deus o havia criado para ser. Deus o havia criado para ser luz, hoje ele é o pai das trevas. Deus o havia criado para guardar a sua glória, hoje ele é destruidor da glória de Deus. E não se engane, queridos, no mundo espiritual, na batalha do mundo espiritual, não há possibilidades de ficar em cima do muro. Ou você ajunta com Deus, ou você espalha. Ou você é dele, ou você é contra ele. Nós temos duas tipologias, né? A primeira tipologia de Satanás é a do rei de Tiro, que está lá em Ezequiel, que vai mostrar as qualidades de um rei, de um homem, mas que de certa forma incorpora até a personalidade do diabo. E a segunda tipologia que nós encontramos está em Isaías capítulo 14, que é o rei da Babilônia. Dois homens que, assim como Lúcifer, que desejaram a glória de Deus mais do que o próprio Deus, desejaram ser superiores a Deus, eles também fizeram isso. Em outras palavras, é possível que alguns aqui, se não a maioria aqui, esteja seguindo o caminho do pai da mentira. Isso é terrível. O que eu tenho para aprender com os anjos? Muito. Eu tenho muito a aprender do que fazer e eu tenho muito a aprender do que não fazer. Ele era grande, ele era belo, ele era destacado entre todos. Ele estava na presença de Deus. E o que levou ele a cair? Em primeiro lugar, no coração dele, ele teve um desejo. A gente não consegue nem explicar isso. Como que um ser tão belo, tão magnífico, tão cheio de virtude, que assistia na presença de Deus, que estava com Deus, conseguiu ter um desejo assim em seu coração? Ele desejou subir ao céu, e não só desejou, mas ele proclamou: eu subirei ao mais alto céu, e farei o meu trono ali, eu governarei ali. Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu. E aqui é que eu faço aquele link que eu falei no começo. Veja qual foi o pecado de Satanás. Pode ter sido orgulho, pode ter sido muitas outras coisas, e realmente tem orgulho, e tem muitas outras coisas aqui de pecado, mas o pecado principal de Satanás não foi em si o orgulho, mas foi querer um lugar que não era para ele. Ele queria o lugar de Jesus. Não sei se você pegou isso quando você leu.
Quando ele fala, eu quero subir ao trono, quero ser semelhante ao Altíssimo, estabelecerei o meu trono ao lado de Deus. Ele está dizendo, eu quero andar do lado direito de Deus, enquanto a promessa daquele que ficaria à destra do Pai é reservada ao Messias, a Jesus Cristo. O que ele desejou foi assumir o lugar de Jesus. Quantos de nós não estamos fazendo isso hoje, aqui e agora? Querendo nos tornar os nossos próprios salvadores, roubando a glória de Deus para nós, enquanto Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Ele não usou a sua glória, Ele não usou o seu poder, Ele caminhou em nós, conosco em fraqueza, em limitação, para nos mostrar como nós deveríamos viver diante de Deus. Satanás disse, subirei aos céus. O lugar, Senhor, que você prometeu para o seu Filho eterno é o lugar que eu quero. Cuidado. Cuidado, querido. Para você não estar se colocando no lugar de Jesus, lá na sua casa, na igreja, no seu ministério, nos lugares por onde você passa. Eu acredito que duas coisas terríveis estão naqueles que não querem a glória de Jesus. Ou eles não estão nem aí para Jesus, ou eles querem o lugar de Jesus. Em qualquer um desses dois casos, você está com sérios problemas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está andando longe de Jesus, assim como Satanás andou longe de Jesus, o Filho eterno, Ele está aqui hoje. E as portas dos céus estão abertas para você, os braços de Jesus estão abertos para você, dizendo, venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu estou disposto a aliviar as dores de vocês, tomai sobre mim o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo, porque é leve, porque é suave. Satanás não quis isso, ele quis o lugar de Jesus. Ele diz, eu exaltarei o meu trono. Satanás queria seu trono sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o domínio, enquanto o apóstolo Paulo diz, os principados e potestades estão sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus. Cuidado, foi isso que ele fez. Ele diz, me assentarei no monte da congregação, me tornarei o líder. Satanás queria reinar sobre o povo de Deus, mas só Jesus pode reinar aqui. Eu não posso, você não pode, o trono é dele, o reino é dele, e nós somos súditos dele. Satanás diz, subirei acima das mais altas nuvens. Satanás queria a glória que só Deus tem, e que pertence apenas a Jesus Cristo. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e esta só está disponível a Jesus Cristo. Deus criou você com um propósito, de viver para a glória dEle, de iluminar a escuridão por onde você passou, de levar e compartilhar vida onde você pisar. Se de um lado os anjos de Deus são mensageiros, de outro lado nós fomos chamados não apenas para sermos mensageiros, mas para nos tornarmos filhos de Deus por meio de Jesus, a habitação do Espírito Santo. Olha só que autoridade, olha só que maravilhoso. Ele tem isso para mim, Ele tem isso para você. Mas os demônios, os anjos caídos, eles têm atividades diferentes. Eles são mentirosos. A Bíblia vai dizer que o diabo ele é o pai da mentira. Eles são astutos. São, para usar um termo que a gente conhece mais, né? Os demônios são bagres ensaboados. Sabe o que é um bagre ensaboado? Você tenta pegar, ele escorrega. Você não consegue pegar ele. É um bagre ensaboado. É um manipulador. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele é poderoso, ele tem poder, porém ele não é irresistível, só Jesus é irresistível. A Bíblia vai dizer assim, olha, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês.
O diabo não é digno do nosso medo. Pelo contrário, o Senhor tem nos revestido com um espírito corajoso de tal modo, de tal sorte, que quando nós resistimos ao diabo, é ele que fica com medo, é ele que foge, não é a gente que foge da presença dele. Mas ele se apresenta a nós não como um capeta com um tridente, um rabinho todo vermelho. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que ele se apresenta a nós como um anjo de luz, se for necessário. Ele veste a roupa que nos agrada. Satanás é o pai dos bajuladores. Ele é especialista em bajular, ele é especialista em afagar o nosso ego, ele é especialista em camuflar a verdade, em transformar a mentira numa espécie de verdade. Ele é o príncipe das trevas. Ele tem como função acusar e levar à tentação. Enquanto Deus não tenta ninguém, o diabo é o tentador. O propósito dele é nos trazerem prazeres imediatos, doses pequenas de prazer, enquanto o propósito de Deus é nos fazer felizes. Existe uma diferença grotesca aqui. Você quer dose rápida de felicidade? Fuma crack. Você vai ter uma dose ali, um tal na sua cabeça ali, já trabalhei com casa de recuperação, sei como é que é. Você vai, pum, ali, 5 minutos de alegria, depois a depressão vai lá embaixo. Doses rápidas de adrenalina, de alegria, de prazer, que não tem a ver com a alegria verdadeira, com felicidade verdadeira, e as sérias consequências para aqueles que seguem os passos de Satanás. Ou seja, aqueles que se tornam filhos da desobediência, mas também as sérias consequências para os filhos de Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes, não seguem o caminho que é Jesus, mas seguem o caminho torto. Lembra da musiquinha? Havia um homenzinho torto, a casa era toda torta. Mas quando encontra a Bíblia, meu querido, tudo que era torto é endireitado. Então, se você tem Jesus, você tem que andar no caminho direito. Se você está andando torto, você está andando no caminho tortuoso, está andando num caminho perigoso. E aí surge uma pergunta: qual é a influência então que esses anjos caídos, esse Satanás que se divorciou de Deus, qual é a influência, qual é a ligação dele com a gente? A primeira pergunta que vem ao meu coração quando eu penso nisso é: será que eu posso ficar endemoniado? Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas acho que você já viu alguém endemoniado, você falou assim: meu Deus do céu, vai que pula dali em mim, deixa eu trocar de sala, que essa parede aqui vai me proteger. Deve ter tido esse medo, né? Vai revelar meus pecados, misericórdia. Será que eu posso ser possuído por essa entidade espiritual? Será que eu posso ser tomado na minha mente e perder a consciência? Sim e não. Sim, se você não tem o Espírito Santo. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não tem habitando em você um valente maior do que esse Satanás. Então a porta do seu coração está aberta, porque quando o Espírito Santo ele entra, ele fecha a porta. E ele fala: agora você há, eu e você. Lembra da passagem? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus fecha a porta, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Mas o diabo não é assim, ele entra quando a porta está aberta, e se ele sair por algum motivo, ele vai atrás de outros 7 piores que ele, e ele traz junto para causar mais devassidão. Então cuidado, se você não tem o Espírito Santo em você, se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a porta do seu coração está aberta sim, você pode sim ser possuído, isso é real. Mas existe uma grotesca diferença entre tentação, opressão e possessão. Tentação, opressão e possessão. O crente, ele pode ser tentado e às vezes até oprimido, mas jamais ele vai ser possuído. Porque em nós há um valente maior,
O apóstolo João, em sua primeira carta, vai dizer assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos de Deus e o maligno não pode nos tocar, João vai dizer. Então eu posso sofrer tentação, Deus não me tenta, mas o diabo sim. Eu posso sofrer opressão, às vezes até uma influência maligna, mas jamais ser possuído. Agora, se eu não tenho Jesus, aí a coisa ficou mais complicada. Ah, pastor, fizeram uma macumba para mim, fizeram um feitiço para mim. Fica tranquilo, querido. Eu lembro de algumas experiências que eu tive com Deus. Uma certa vez, uma moça chegou em mim e falou assim: oh, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Quem quer ser o santo? Estava na escola ainda nessa época. Não conhecia a minha amada ainda, né? Minha amada esposa. Quem quer ser o santo? Eu falei, meu santo? Eu não entendi muito bem a pergunta, né? Ela falou, porque eu fui apresentar você, o seu nome, porque eu gosto de você. E eu fui apresentar o seu nome, e eles falaram que não era para eu me meter com você, não. Eu falei, não, entendi, meu santo é Jesus. Uma outra vez eu fui expulsar um demônio e eu falava para a pessoa assim, olha para mim. A pessoa não conseguia olhar. Já aconteceu várias vezes isso, a Carol teve comigo em algumas dessas. Olha para mim. E aí o demônio respondia, eu não posso olhar para você. Nós somos guardados, nós somos protegidos, porque maior é aquele que está em nós. Nós estamos resguardados, não há mais maldição, não há mais possessão demoníaca sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nem mesmo acusação. Estamos livres, Jesus conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Mas se você não tem a Jesus, então você está correndo um risco sério. Cuidado. Não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria que possa atingir você se você tem Jesus. Lembra de Absalão? Absalão não, Balaão. Absalão é filho de Davi, né? Balaão foi contratado, é um profeta pago, né? Um bajulador. Foi contratado para profetizar contra Israel. Primeiro que Deus mandou um anjo lá, né? Para impedir ele, né? Falou, se você for lá e você for profetizar contra Israel, eu vou arrancar sua cabeça. Foi com a espada já para decapitar, né? Usou até uma mula para falar com ele. E quando ele foi profetizar a maldição, só saía bênção. E aí aquela frase, né, maravilhosa que diz assim, contra Israel não vale encantamento. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você é de Jesus, você é o novo Israel de Deus. Você é o Israel espiritual. Não há encantamento, não há feitiçaria, não há ação do diabo que possa te atingir. Porque para aqueles que são de Jesus, o diabo é o cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa. Só vai até onde Deus deixa. E muitas vezes para nos ensinar alguma lição. Eu costumo dizer que não há maior avivalista que o diabo. O culto está morno, o pessoal está frio, cai um endemoniado dentro da igreja. Quando eu quero ver um avivamento, eu começo a orar. Deus, envia um endemoniado lá na igreja, Senhor. Porque a hora que cai, rapaz do céu, o povo começa a entrar no manto, começa a orar, pedir perdão pelos pecados, é um avivamento na igreja. Na semana seguinte está todo mundo orando, porque vai que cai de novo, né? Eu não quero... Porque é assim, o diabo acha que está fazendo mal, mas Deus está conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus e amam a Ele. Vou dar um exemplo para você. Quando Jesus ele foi morto na cruz do Calvário, houve pelo menos 3 vontades reinando ali. A última é a mais importante, tá? Então não está em escala de prioridade. Primeira vontade, a vontade dos homens. A Bíblia diz que os homens se encheram de ciúmes por Jesus. Eles invejaram Jesus e então desejaram matar a Jesus. E mataram Jesus, porque estavam com seus corações cheios de inveja. Desejo dos homens. Segundo lugar, o desejo do diabo. O diabo queria frustrar os planos de Deus. Esse é o Messias? Não, ele não vai reinar não. Ele não vai subir ao trono não, eu vou matar ele. Entrou dentro de Judas para poder matar Jesus. E o terceiro e mais importante, Deus estava conduzindo tudo isso, apesar dos erros dos envolvidos, para que Jesus morresse em sacrifício, para resgatar a mim e a você da morte eterna.
Então, se o mal está no coração do homem, se o mal está reinando em Satanás, a boa vontade de Deus é perfeita e agradável sempre, porque Deus é bom o tempo todo, e Ele não muda. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E para nós concluirmos, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. A primeira: os anjos existem para servir a nós seres humanos? Eles foram criados com esse propósito para nos servir? Não. Foram criados para a glória de Deus. Eles são obedientes a Deus, às ordens de Deus. Veja, quando Jesus está no deserto, e quando Jesus também está na cruz, os anjos servem Ele. O mais lindo é quando Ele está na cruz. Que Ele diz assim: se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria milhares de anjos, e eles me dariam o trono. Jesus não fala assim: olha, se eu quisesse, eu falaria com o arcanjo Miguel, o brigadeiro de Deus, o comandante dos exércitos de Deus. Eu conversaria com Gabriel, que é um mensageiro rápido, veloz, como a luz. Ele ia dar um pulo lá em Miguel e falar: Jesus está chamando. Não, nós temos ligação direta ao Pai por causa de Jesus. Não precisamos orar aos anjos. Os anjos não estão aqui para nos servir, eles estão para obedecer a Deus. E aí vem a segunda pergunta: então vamos orar para os anjos, né, meu anjinho da guarda? Não, querido. A oração, ela faz parte da nossa adoração. É por isso que a gente não ora para apóstolo, é por isso que a gente não ora para santo, é por isso que a gente não ora para anjo, é por isso que a gente não ora para a mãe de Jesus. Porque a oração faz parte da adoração. Se eu estou orando, eu estou adorando. Ex credente, ex orandi, lex credente, lex orandi. O que eu creio é o que eu oro. É adoração, faz parte da minha adoração. Então eu só oro ao Pai em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Eu só oro a Jesus na misericórdia do Pai e na unção do Espírito Santo. Eu só oro ao Espírito Santo por causa de Jesus e pelo amor do Pai. É uma dança eterna de amor entre nós quatro. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele te chama para esse relacionamento de amor. Você não precisa orar a anjos. O louvor pode subir aqui. Mas nós não podemos perder de vista que existe sim uma batalha espiritual acontecendo. Se de um lado os anjos bons, aqueles que permanecem fiéis a Deus, são anjos ministradores, ou seja, eles estão no nosso meio para ministrar bênçãos. A Bíblia vai dizer assim que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. A gente leu esse versículo. Os livra, os guarda. Esse versículo aí, o anjo do Senhor, é mais uma cristofania, né? Uma teofania. É Jesus assumindo a forma ali de um ser para se comunicar conosco no Antigo Testamento. Para nos guardar. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou aqui para guardar vocês, e eu trago esses anjos para guardar vocês. São ministradores. Mas de outro lado, há os anjos caídos que querem nos devorar. A Bíblia vai dizer que o diabo é como um leão que ruge, que tenta nos tragar para nos devorar. Existe uma batalha espiritual tremenda. O diabo não dorme, não brinca de ser diabo. Graças a Deus que Jesus não brinca de ser Jesus. Graças a Deus que o Espírito Santo não brinca de ser Espírito Santo. Graças ao Pai, que Ele não brinca de ser Pai. Jesus vai dizer assim: aqueles que o Pai me deu, eu os tenho nas minhas mãos, e de lá ninguém pode tirá-los. Eu estou guardando eles. Mas existe uma batalha espiritual sendo travada. O diabo, ele tenta nos amedrontar, mas o Senhor nos dá autoridade para podermos vencer. Ele nos dá autoridade para, na verdade, o diabo correr de nós. Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer isso.
Em Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que o diabo nos arma ciladas. Mas no mesmo texto vai nos dizer que Cristo nos arma de um armamento poderoso para vencer as guerras espirituais. A Bíblia vai nos ensinar em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o diabo. O texto não está falando do diabo não, mas é o que o diabo faz. Veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus diz, mas eu vim para vos dar vida, e não é qualquer vida, vida em abundância. A batalha é violenta, sim, mas nossa força vem de alguém mais forte que Satanás. A nossa força vem de alguém mais forte que a morte. A nossa força vem de alguém mais forte que o pecado. A nossa força vem de alguém mais forte que o tempo. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. João capítulo 8, versículo 44, vai nos ensinar que Satanás é homicida desde o princípio, mas a mesma palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus Cristo é o autor da vida. Se de um lado eu tenho um homicida, eu não quero andar com ele, eu quero andar com o autor da vida, com o autor e consumador da nossa fé. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vai dizer que o diabo é como esse leão que ruge, tentando nos tragar e nos devorar e nos amedrontar, nos paralisar. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E quando ele ruge, os leõezinhos tudo baixa a orelha, porque ele é o rei. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Quando a gente estuda a doutrina dos anjos, a gente percebe algumas coisas. A primeira, mesmo o mais belo e mais cheio de graça pode cair. Por isso, se você está de pé, vigie para que você não caia. Em segundo lugar, apesar de 1/3 do céu cair, ficou um remanescente fiel. A gente aprende isso com os anjos. Que a gente escolha a vida e não a morte, que a gente escolha a bênção e não a maldição, que a gente escolha estar com Deus e não estar contra Deus, que a gente escolha guardar a glória de Deus ao invés de tentar destruir a glória de Deus, que a gente escolha estar submisso à vontade de Deus e não usar as nossas asas para voar por qualquer caminho que seja. Veja, na luta contra o inferno, os anjos podem até nos ajudar, mas em momento nenhum nós lemos Jesus nos ensinando a vestir a armadura dos anjos. Não, Jesus fala assim, tomai a armadura do Espírito. Você tem livre acesso à dispensa celestial. Ele vai te aguardar, Ele vai te ajudar, os anjos vão se acampar ao seu redor, mas Ele mesmo é que nos dá a armadura. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estudava, 2 sentimentos brotaram no meu coração. O primeiro, essa mensagem me lembrou que o diabo é real e ele quer ver eu no inferno. E ele vai fazer de tudo para eu não viver o propósito que Deus tem na minha vida. Ele vai fazer de tudo para me desviar de alguma maneira. Ele vai fazer de tudo para me destruir de alguma maneira, para destruir o plano de Deus, para destruir a igreja, para destruir a família, para me destruir, para destruir você. Esse sentimento me tomou, eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa que está acontecendo na minha vida, e eu estou cedendo, porque eu não posso ser possuído pelo diabo, mas muitas vezes ele está ali soprando algumas coisas, a gente está cedendo, a gente vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Mas ao mesmo tempo eu fui tomado de um amor por Jesus. De saber que apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo espiritual, coisas que a gente não pode ver, Ele está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, eu todavia confiarei no Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem das mãos do Senhor. Ó morte, onde está a tua vitória?
Jesus é maravilhoso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos adorar a Deus, cantar um hino agora. E você vai ter um tempo para falar com Deus. Deus, que coisa! Eu estou me parecendo muitas vezes mais com os anjos caídos do que com o Filho do Senhor. Me perdoa, me restaura. Senhor, há os demônios que estão rugindo como leão, mas eu quero ouvir o rugido do rei. Eu quero ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Eu não quero ouvir as vozes dos inimigos, a voz do pecado, a voz do mundo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus.